Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje esse vídeo é um vídeo muito importante, não pelo fato que vai ser passado só no canal, mas este vídeo também será passado também para os meus colegas de trabalho, exatamente na UBS onde eu trabalho, na Unidade Básica de Saúde, onde as pessoas estão enfrentando a Covid, isso mesmo. Mas antes de começar sobre isso, se você é novo ou nova, está aqui nesse canal por obra do Divino Espírito Santo, porque eu sempre falo, não vai ser o mal que vai te trazer aqui, inscreva-se nesse canal, faça parte dessa comunidade que está mudando a vida das pessoas, e é lógico, deixe aquele like serotonínico para fazer a grande diferença para nós irmos lá para as cabeças e mostrar que aqui nesse mundo youtubico também é lugar de boa nova e Papai do Céu agindo. Bom, aqui irei falar para vocês serotonínicos e para vocês colegas de trabalho, que agora são serotonínicos também, todo mundo vai ver agora, é serotonino. Muitas pessoas já me conhecem como Dr. Serotonino e agora vocês também estão conhecendo como Dr. Serotonino. Que maravilha. Como isso começou? Bom, o serotonino já sabe, mas no início da pandemia, no início do isolamento social, muitas notícias estavam sendo espalhadas e, por incrível que pareça, as grandes mídias estavam espalhando notícias pesadas. Número de pessoas que estavam indo a óbito, pessoas que estavam cada vez mais ficando doentes, indo para respiradores. E o que acontece com isso é que nós desenvolvemos uma coisa chamada transtorno de estresse e ansiedade. Mas a ansiedade em si não é uma doença. Por incrível que pareça, a ansiedade é muito comum. E não é a necessidade de ser tratada em si, porque a ansiedade é um estado momentâneo de sentimento que nós temos durante o dia. Só que o transtorno da ansiedade já é outra coisa, aquela coisa que te causa um transtorno. E por incrível que pareça, nesse período de isolamento social devido a essa grande pandemia, nós entramos numa coisa chamada transtorno de estresse pós-traumático. Por que pós-traumático? Porque está acontecendo. Sabe quando você te imagina assim, uma cidade que está sofrendo alguma coisa, tipo, vamos supor, uma coisa muito hipotética, caiu um meteoro na cidade. Entendeu? As pessoas que estão lá ficam sempre com medo de que o meteoro caia novamente. Só que na verdade não caiu um meteoro na cidade, caiu um meteoro no planeta. Então o que acontece? Nós estamos com medo a todo momento. E o período de isolamento social, que na verdade é o momento que basicamente foi decretado para que o índice de virulência do SARS-CoV-2 fosse diminuído, ou seja, um número menor de pessoas fossem, vamos falar assim, infectadas para que as pessoas começassem a ter resposta imunológica e o vírus começasse a sair, a ser disseminado com uma forma mais amenizada. Isso deixou as pessoas cada vez mais tensas. Por quê? Ao mesmo tempo que elas estavam em casa, elas estavam sendo informadas de quê? Que o mundo lá fora estava ruim. Só que o que aconteceu? Nesse período, o mesmo nicho de notícias, as mesmas plataformas de informações também soltavam notícias boas em relação a isso. Só que infelizmente nós temos o que eu chamo de mídia do trauma. O que gera, o que gasta, o que chama mais atenção? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui uma notícia, vamos falar assim, de uma pessoa. Essa é uma pessoa que saiu de casa para levar comida aos desempregados, aos moradores de rua. Tá aqui essa notícia. E vamos supor que uma pessoa saiu para, fazer mal a essas mesmas pessoas. Estamos com duas notícias diferentes do mesmo tipo de nicho. Só que qual que vai chamar mais atenção é justamente a notícia do trauma. Então esse é o maior problema. Nesse mesmo início de raciocínio, o que eu descobri? Que essas mesmas mídias também dissipavam notícias boas. Eu comecei a correr atrás disso e comecei a dissipar também pelo canal. Isso começou a trazer muita pessoa que estava naquele período de angústia a um período de maior relaxamento. Muitas pessoas hoje são até meus pacientes, e outras pessoas também sempre estão entrando em contato comigo falando que isso ajudou bastante as pessoas no período de isolamento. Isso é uma das etapas da qual nós temos que fazer para vencer o que nós chamamos de transtorno da ansiedade,
que pode levar a uma depressão. A depressão em si é uma doença que hoje está muito comum e a tendência é aumentar por um único fator. Nós estamos cada vez mais íntimos com o que está acontecendo. Antigamente, uma coisa que causava um certo estresse levava muito tempo para chegar na casa da pessoa. Hoje, no próprio celular, a gente já sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. E isso nos causa uma perturbação, muitas vezes coisas que já sempre aconteceram, mas nos perturba, nos causa um certo transtorno. E transtorno é exatamente isso, transtorno. Ela vai fazer alguma coisa que vai atrapalhar o seu dia de alguma maneira. Pois é. E daí, o que nós podemos fazer para cada vez mais enfrentar e ter uma melhor condição de vencer esses transtornos de ansiedade para que não possam se tornar uma depressão? Bom, nós temos várias técnicas para isso, tá bom? Porque é possível sim curar o transtorno da ansiedade. A ansiedade em si, não. A ansiedade, como eu disse, é basicamente um estado do humor da pessoa. E tem variâncias. É engraçado, mas as pessoas chegam para mim e falam assim, eu queria ter menos ansiedade. Eu falo assim, então me explica porque eu também quero. Porque isso aí é uma coisa basicamente hipotética. Não tem como acontecer. Somente uma hipótese. Não tem, sabe? É uma coisa que não se alcança. Porque o normal é termos os estágios variantes de humor durante o dia. Ansiedade, alegria, angústia, raiva, medo, isso aí são coisas que a gente sempre tem durante o dia. Tá? Então não se preocupe se você tem isso muitas vezes ao dia. O problema é ter muitas vezes durante um período grande de tempo. Vamos supor, uma pessoa que fica muito alegre num período de 4 dias, sempre alegre, sempre agitada, sempre eufórica, tá errado. Tem alguma coisa errada aí, sim. Certo? Assim também como pessoa que fica uns 4 dias a mais, também sem querer sair na rua, sabe? Sem querer contato com as pessoas. Tá aí um grande problema também. Por isso que a prática de atividades físicas é a primeira instrução para poder fugir da depressão. Se você pratica atividade física, não importa se você está dentro do seu isolamento social, você pode basicamente pular uma corda, ou então ficar pulando, sabe? Existe, por exemplo, você pode colocar uma música frenética, vamos falar assim, né? E ficar, sabe, tipo dançando sozinho dentro do quarto. Qual é o problema? Fecha a porta do quarto e fica aí dançando do jeito que você quiser. Isso é atividade física. No período de 30 minutos você vai liberar endorfina. Endorfina, ela é um excelente estabilizador do humor. Ela ajuda a estabilizar a serotonina no corpo. E serotonina é o hormônio do humor, meus amigos e minhas amigas. É isso mesmo. Outra é alimentar-se bem. Por incrível que pareça, nós alimentamos cada vez pior, ou seja, a gente come o que tem na rua. Só que a gente esquece que quanto mais condimentada, mais o nosso corpo vai se estressar. O estresse por causa do condimento, aquele alimento que muitas vezes está parado, os conservantes acabam com a liberação da serotonina. Isso atrapalha a liberação de serotonina. Existem vários estudos falando sobre isso e, por incrível que pareça, alimentar-se bem com comidas feitas em casa, como aquele estilo da vovó, até mesmo você fazendo, tá aí um grande motivo. Você pode aprender a fazer. É outra coisa que a gente deve fazer. Uma puxando a outra, tá vendo? Se você nunca cozinhou nada, tá aí o grande momento de tentar aprender. Cozinhar, por incrível que pareça, é um dos maiores antidepressores, sabe, práticos e técnicos que nós podemos abrir mão. Por exemplo, eu não sei fazer nada. Tenta fazer alguma coisa e comer aquilo que você fez. Existe internet, hoje nós temos tudo já que vocês estão... E por incrível que pareça, nesse período de isolamento, nós temos muito mais informações de receitas chegando, de como fazer coisas pela internet, sabe? Atividades físicas pelo YouTube, tem vários canais que fazem atividade física, meus amigos. Então, não há desculpa para isso. E alimentar-se bem é a melhor, porque o que nós somos é o que nós comemos. Nós temos uma grande divergência em relação a isso, sabe? Porque nós comemos cada vez mais açúcares e massas. Ao mesmo tempo que isso dá uma certa estabilidade, sabe, no humor, isso também ajuda a estressar, porque o nível de glicose aumentando, nós temos mais descarga adrenérgica e nós ficamos cada vez mais eufóricos e ansiosos. E aí sim pode gerar um transtorno, certo? Outra coisa que a gente sempre tem que prestar atenção é tentar voltar a achar beleza nas pequenas coisas. Como, por exemplo,
assistir uma série antiga que você faz muito tempo que você não assiste, sabe, um filme antigo, você não tem desculpa também que a gente acha isso na internet. Por exemplo, ler um bom livro, vamos supor, plantas, flores em geral, a gente, sabe, colocar algumas flores, tentar organizar o ambiente, sabe, deixar um pouco mais assim, mude, por exemplo, a sua cama de lugar, tente fazer uma reforma assim, sabe, visual do ambiente onde você está. Você vai mudar aquele ambiente de aspecto rotineiro que também leva a ansiedades e estresse, né? Outra coisa também, tentar ocupar-se com atividades divertidas, sabe? Por isso que eu falo que piadas e filmes engraçados como comédia são um excelente estabilizador de humor, porque é complicado, a gente fala com as pessoas, vai lá, por exemplo, liga a Netflix e procura comédias, tenta assistir o máximo de filmes de comédia que você pode fazer nesse período, sabe? Séries de comédia, isso ajuda a aumentar a sua endorfina, tá joia? Por incrível que pareça, esse que eu vou falar agora é uma coisa complicada, porque quem já está nesse estresse também tem muito problema, que é recuperar uma noite boa de sono. Mas como é que se recupera uma noite boa de sono, sendo que a pessoa tem um histórico de insônia? Existe um negócio chamado higiene do sono. Por exemplo, você entra no quarto à noite, fecha tudo escuro, aquele breu mesmo, é breu, tá? Breu, tudo escuro. Aí você liga um ventiladorzinho, aquele sonzinho... Aquele sonzinho, nem precisa do ventilador estar virado para você, vira para a parede. Aquele sonzinho, ele é uma microfrequência que vai chamar a atenção, da sua atenção, para que você não ouça ruídos externos. Isso também chama também a sua consciência para aquele barulho. Automaticamente, seu nível de consciência vai diminuindo, sabe? Seu subconsciente vai aumentando e você vai entrar naquele estágio pré-êxtase, ou seja, aquele estágio hipnótico, né? Então a gente vai treinando cada dia mais. Outra coisa, antes de dormir, procurar alimentar menos carboidrato, menos açúcar, certo? Menos termogênios, cafeína menos, sabe? Tentar, por exemplo, Toddy. Quem gosta de Toddy, um leite quente, um achocolatado, né? Porque se fala Toddy no YouTube, já viu, né? Tem a Toddy e tenta né? Tira, né? E já sabe, né? Aqui no YouTube, um achocolatado, né? Um achocolatado. O leite morno é um miorrelaxante, que é miorrelaxante, relaxa a musculatura. E aí você pode começar a ter uma boa noite de sono. A gente não precisa, uma boa noite é melhor do que uma boa noite de sono, sabe? Porque é a partir daí que você vai desenvolver a sua noite de sono. Outra coisa, escreva um diário, meus amigos. Olha, tá na hora de você escrever sobre você. Compre um diáriozinho, sei lá, e comece a escrever sobre você, o que você está sentindo, sabe? E comece a escrever. E escrever e reforçar coisas nesse cotidiano, sabe? Nessa nova rotina, é um excelente estabilizador de humor. Olha só para você ver que coisa interessante. Nós temos também que reprogramar a mente. Outra coisa que é muito importante, reprogramar a mente. Vou dar um exemplo aqui. Tá todo mundo vivo aqui nesse período de pandemia, de SARS-CoV. Isso quer dizer o quê? Que de uma forma ou de outra o seu sistema imunológico está reagindo. Mas deu negativo, doutor, a minha. Então quer dizer que eu posso pegar? Não necessariamente. Nós estamos vendo isso cada vez mais mais reforçado. E nós aqui também, na nossa UBS, vocês que estão me vendo, sabem muito bem isso. Quantas pessoas vocês já foram visitar em casa? ACS, vamos falar assim, até mesmo médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, vamos visitar, e uma pessoa falou assim, nossa, a minha avó foi internada, ficou no respiratório e agora voltou, nós tivemos contato com ela. Eu falei, mas isso, você não desenvolveu nada? E fiz o exame e deu negativo. Como explica uma coisa dessa? Isso chama-se imunidade ativa, ou seja, sua resposta às células T. Isso já existem estudos comprovando isso, que a partir do momento que você pode adquirir o SARS-CoV-2 e antes mesmo dele começar a replicar, as suas células de defesa começam a atacar e exterminam esse SARS-CoV. Muitas vezes a gente pega também vírus já atenuados, por exemplo, de pessoas que já tiveram na nossa casa. E aí o que acontece?
pimba, a gente mata ele antes. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai ter imunidade? Não necessariamente. As suas células de defesa rápida já reconheceram e estão agindo mais rápido. Então, meus amigos e minhas amigas, não ter positividade num exame de Covid não necessariamente é tão ruim, tá bom? Existe. Quem já teve, meus amigos, quem teve IgG positivo, aí esquece, tá? Aí esquece mesmo. Por quê? Porque você basicamente já tem uma coisa que todos estão procurando, que é a resposta vacinal. Você não teve vacina, teve contato, desenvolveu anticorpos, e é isso que a vacina lhe vai propor, anticorpos, tá bom? Conversar com pessoas que você acha importante, pessoas da família, pessoas que você não que você há muito tempo não fala, liga, dá uma ligada. Outra que eu sempre falo também, vai dar um aporte também psicológico para as pessoas que você conhece que tá tendo uma certa dificuldade nesse período. Liga para ela e fala assim, como você tá? Me fala um pouco de o que você está sentindo, sabe? Você ouvir as pessoas, dar esse prazo de ouvir, sabe? Escutar mais do que basicamente falar, e exatamente isso, porque que nós temos dois ouvidos e somente uma boca, senão a gente teria boca para tudo telado, né? Mas tem gente que parece que já tem boca para tudo telado e não tem ouvido, né? E aí por isso que cada vez mais a gente vai ficando estressado. Ligue para uma pessoa que realmente necessita de um carinho emocional, precisa de falar, seja um terapeuta dessa pessoa. Isso ajuda mais você do que a pessoa que você está tentando ajudar. Isso é prática, tá bom? E outra, a última e mais importante, aceitar-se. Se aceite como pessoa, se aceite com seus problemas, se aceite como uma pessoa falha. Olha, já dizia Michael Jordan, isso mesmo, aquele grande cestinha da NBA lá do Chicago Bulls, sabe? Eu me tornei uma pessoa de sucesso e vitoriosa dentro do basquete porque eu fui um dos maiores erradores de cestas, exatamente. Ele já perdeu muitas cestas. O que importou na vida dele foi o número de cestas que ele errou, principalmente em momentos importantes. Isso fez com que ele realmente se adequasse, soubesse onde não erraria mais, sabe? Ou seja, o maior vencedor é aquele que coleciona o maior número de derrotas, porque esse sim sabe como agir dentro de uma derrota e sabe o quanto que a derrota pode doer e sabe como não ser derrotado mais. Amigos e amigas, e assim nós vamos ficando com essas ficou grande, mas é para um bem maior. E assim, cada vez mais nós vamos ficando mais resistentes. Você está aqui, vivo e viva, não é à toa. É porque você é persistente e você é resistente porque você é obra do Papai do Céu, uma coisa divina. Você é feito de poder divino, feito de poder divino. Você foi feito para prosperar, você foi feita para prosperar. A história da humanidade nos mostra isso, sabe? A partir do momento em que os vírus chegaram, nossos organismos também começaram a ficar resistentes. Não é o vírus que vai acabar com a gente, meus amigos e minhas amigas. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente fala assim, puxa, Papai do Céu está triste com a humanidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia em que o Papai do Céu quiser acabar com isso aqui, ele não precisa de SARS-CoV para poder fazer esse bagunça toda. Ele mesmo, já só de pensar, isso aqui já é entrado pelo ralo. Mas, como isso não vai acontecer e nunca aconteceu, porque nós já recebemos a salvação de Jesus, então eu lhes digo, a maior vacina é o sangue de Cristo. Amigos e amigas, com isso, fiquemos em paz e que Deus continue nos abençoando. Falo para todos, Papai do Céu ilumina a mente de cada um de nós e é lógico, Deus nos abençoe. Por que Deus nos abençoe? Porque quando nós pedimos a bênção para uma pessoa, quando você fala assim, Deus te abençoe, olha, essa palavra é tão poderosa, sabe, que Deus diz amém. E você tem realmente o poder, porque você está intercedendo, pedindo intercessão para abençoar aquela pessoa. Então, quando você fala isso, é um poder tão grande, por que não se incluir nisso? Se inclua. Deus nos abençoe e você será abençoado justamente com esse poder que você está tendo para abençoar outra pessoa. Um beijo a todos vocês, Papai do Céu continue iluminando a mente de cada um de nós. Deus nos abençoe.